Você já se perguntou por que alguns parecem viver uma vida abençoada enquanto outros lutam constantemente presos em um ciclo de frustração e escassez? Não me venha com essa história de destino ou sorte. Napoleão Hill desvendou o segredo há décadas, mas a maioria continua ignorando a verdade que escancara a porta da riqueza. E não estou falando de pensamento positivo superficial. Estou falando da transformação radical que começa nas profundezas da sua mente, do seu ser. A verdade que poucos estão dispostos a encarar é que você é o principal sabotador do seu próprio sucesso. Sim, você. Culpamos o governo, a economia, a família, a falta de oportunidades. Qualquer coisa que nos livre da responsabilidade de encarar o espelho e admitir: eu estou permitindo que a mediocridade me consuma. Você passa os dias reagindo ao mundo, como uma folha levada pelo vento, sem um rumo claro, sem um propósito ardente. Seus sonhos, antes tão vívidos, agora são sussurros abafados pelo barulho ensurdecedor da sua rotina. E o pior, você se conformou. Acredita que essa é a sua sina, que você nasceu para ser apenas mais um na multidão. Napoleão Hill, com sua pesquisa implacável sobre os hábitos dos homens mais bem-sucedidos de sua época, provou que a riqueza não é um privilégio reservado a alguns poucos sortudos. É o resultado de uma mentalidade específica, de uma dedicação inabalável ao crescimento pessoal, de uma crença inabalável no seu potencial. Mas e aí, por que tanta gente que lê Pense e Enriqueça continua na mesma? Por que a promessa de prosperidade parece tão distante, quase utópica, para a maioria? Porque ler não basta. Saber a teoria é inútil se você não colocar em prática os princípios transformadores que Hill tão meticulosamente detalhou. Você se entrega ao medo, à dúvida, à autossabotagem. A cada obstáculo, você se encolhe, se fecha, se vitimiza. Em vez de encarar o desafio como uma oportunidade de crescimento, você se afunda na lamentação, na autopiedade. E adivinhe, o universo responde à sua vibração. Se você vibra medo, dúvida e escassez, é exatamente isso que você atrairá para a sua vida. Será que não é falta de fé, mas de postura vibracional? Napoleão Hill nos ensinou que a mente é um campo de batalha. E a batalha mais importante é aquela que travamos contra nós mesmos, contra nossos medos, nossas limitações, nossas crenças limitantes. O seu maior inimigo não está lá fora, nas circunstâncias adversas. Ele está aqui dentro, na sua mente, sussurrando mentiras que te impedem de alcançar o seu potencial máximo. A verdade, por mais dura que seja, é que o sucesso não é um direito adquirido. Ele é conquistado a cada dia, com cada escolha, com cada ação. É uma jornada constante de autotransformação, de superação de limites, de desenvolvimento de uma mentalidade de abundância. Então, eu te pergunto, você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a abandonar a sua zona de conforto, a enfrentar seus medos, a desafiar suas crenças limitantes? Você está disposto a se tornar a pessoa que você precisa ser para conquistar a riqueza que você merece? A resposta a essa pergunta definirá o seu futuro. Se você continuar se escondendo atrás de desculpas, se continuar se contentando com a mediocridade, se continuar permitindo que o medo te paralise, você permanecerá preso em um ciclo de frustração e escassez. Mas se você decidir se levantar, se decidir assumir o controle da sua vida, se decidir se tornar o protagonista da sua própria história, o universo conspirará a seu favor. As portas se abrirão, as oportunidades surgirão, e você descobrirá um poder que nem imaginava possuir. Lembre-se, o centro de poder não está fora, nas circunstâncias ou nas opiniões alheias.
Ele reside dentro de você. Reconheça que você é o arquiteto de sua própria vida. A cada dia, você tem a oportunidade de redefinir suas metas e reforçar suas crenças. A escolha de se tornar quem você deseja ser é uma decisão que você pode tomar a cada novo amanhecer. Mas como, exatamente, você pode virar essa chave? Como transformar essa teoria em realidade palpável? Como desatar os nós da autossabotagem e finalmente trilhar o caminho da prosperidade? As respostas, surpreendentemente, estão mais próximas do que você imagina. E o próximo passo, prepare-se, vai te chocar. E o próximo passo, prepare-se, vai te chocar. Não existe pílula mágica, fórmula secreta ou guru iluminado que possa te dar a riqueza de bandeja. A verdade nua e crua é que a transformação começa com a ação. Ação massiva, consistente e focada em um propósito claro. Napoleão Hill não passou anos entrevistando milionários para descobrir um segredo esotérico, mas sim para identificar os padrões de pensamento e comportamento que os diferenciavam da massa. E o padrão mais evidente era a obsessão por um objetivo definido. Você tem um objetivo definido? Não me diga que você quer ser rico. Isso não é um objetivo, é um desejo vago, sem força para te tirar da cama em um dia chuvoso. Um objetivo definido é específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Quanto de dinheiro você quer? Em quanto tempo? O que você está disposto a sacrificar para alcançar essa meta? Qual o seu plano detalhado para chegar lá? A maioria das pessoas falha miseravelmente porque não tem a menor ideia do que realmente quer. Elas vivem no piloto automático, deixando a vida as levar, esperando que a sorte bata a porta. Mas a sorte, meus amigos, é para quem está preparado. E a preparação começa com a clareza do seu propósito. Hill falava sobre o desejo ardente, aquela chama interna que te impulsiona a seguir em frente, mesmo quando tudo parece conspirar contra você. Mas o desejo ardente não surge do nada. Ele é alimentado pela clareza do seu objetivo, pela crença inabalável no seu potencial e pela persistência incansável em face da adversidade. E é aí que a autossabotagem entra em cena, como um vírus sorrateiro que mina a sua confiança, a sua motivação, a sua capacidade de agir. O medo do fracasso, a dúvida sobre si mesmo, a necessidade de aprovação externa, a procrastinação, a busca incessante por gratificação instantânea. Até aí, todos esses são mecanismos de defesa que o seu cérebro utiliza para te manter na zona de conforto, longe do desconforto do crescimento. Mas a verdade é que o crescimento só acontece fora da zona de conforto. É quando você se arrisca, quando você se expõe, quando você se permite falhar, que você aprende, que você evolui, que você se torna a pessoa capaz de conquistar o que você deseja. E como superar a autossabotagem? Reconhecendo-a, identificando os seus padrões de pensamento negativos, as suas crenças limitantes, as suas desculpas esfarrapadas, enfrentando seus medos de frente, em vez de fugir deles, celebrando cada pequena vitória, em vez de se focar nos seus fracassos. Napoleão Hill enfatizava a importância da fé, não no sentido religioso, mas sim como uma crença inabalável em si mesmo e no seu potencial. Acreditar que você é capaz de alcançar seus objetivos, mesmo quando as probabilidades estão contra você. Visualizar o seu sucesso com tanta intensidade que ele se torna uma realidade em sua mente, antes mesmo de se manifestar no mundo físico. A fé é o combustível que te mantém em movimento quando você está cansado, quando você está desanimado, quando você está prestes a desistir. É a fé que te permite transformar obstáculos em oportunidades, fracassos em aprendizado e sonhos em realidade. Outro pilar fundamental para o sucesso, segundo Hill, é o poder da mente mestra. A mente mestra
é a união de duas ou mais mentes trabalhando em harmonia para alcançarem um objetivo comum. É a força da colaboração, da sinergia, da troca de ideias, do apoio mútuo. Ninguém conquista a riqueza sozinho. Todos nós precisamos de mentores, de parceiros, de colaboradores, de pessoas que nos inspirem, que nos desafiem, que nos ajudem a crescer. Cerque-se de pessoas positivas, ambiciosas, que compartilham seus valores e que te incentivam a perseguir seus sonhos. E se afaste das pessoas tóxicas, negativas, que te drenam a energia, que te desmotivam, que te sabotam. A sua rede de relacionamentos é um reflexo do seu potencial. Se você se cerca de pessoas medíocres, você se tornará medíocre. Mas se você se cerca de pessoas extraordinárias, você se tornará extraordinário. Napoleão Hill também destacava a importância da persistência, a capacidade de seguir em frente, mesmo quando as coisas ficam difíceis, quando você enfrenta obstáculos, quando você comete erros. A persistência é a chave para superar a resistência, para quebrar barreiras, para alcançar seus objetivos. A vida é uma maratona, não uma corrida de velocidade. Haverá altos e baixos, sucessos e fracassos, momentos de alegria e momentos de tristeza. O que importa é não desistir, é aprender com seus erros, é se levantar a cada queda e continuar em frente, com a fé inabalável no seu potencial e a clareza do seu propósito. Então, pare de se lamentar, de se vitimizar, de se esconder atrás de desculpas. Assuma a responsabilidade pela sua vida. Defina seus objetivos. Acredite em si mesmo. Cerque-se de pessoas positivas. E persista, persista, persista. A riqueza não é um destino, é uma jornada. E a jornada começa com a sua decisão de se tornar a pessoa que você precisa ser para conquistar o que você deseja. O próximo desafio, acredite, está te esperando de braços abertos, pronto para testar a sua determinação. E o que vem depois vai te fazer questionar tudo o que você aprendeu até agora. E o que vem depois vai te fazer questionar tudo o que você aprendeu até agora. Porque a verdade é que por mais que você se esforce, por mais que você siga os conselhos de Napoleão Hill, por mais que você acredite em si mesmo, você ainda vai tropeçar. Vai falhar. Vai se sentir perdido, desmotivado, à beira do abismo. E nesse momento, a tentação de desistir será quase irresistível. Você vai se perguntar se tudo isso vale a pena, se você não estaria melhor voltando para a sua zona de conforto, para a sua vida medíocre, mais segura. Mas é exatamente nesse momento que a sua verdadeira jornada começa. É quando você se recusa a ceder à tentação, quando você se levanta, sacode a poeira e segue em frente com ainda mais determinação e convicção. Napoleão Hill falava sobre a importância da autodisciplina, a capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não tem vontade de fazer, a capacidade de resistir às distrações, às tentações, aos prazeres imediatos, em prol de um objetivo maior, mais significativo. A autodisciplina é o músculo que você precisa exercitar todos os dias, com pequenas ações, com escolhas conscientes, com a recusa em ceder à preguiça, à procrastinação, à autocomplacência. Levante cedo, mesmo quando você está cansado. Faça exercícios físicos, mesmo quando você não tem vontade. Estude, mesmo quando você prefere assistir televisão. Invista no seu futuro, mesmo quando você quer gastar o seu dinheiro em prazeres momentâneos. A autodisciplina não é uma prisão, é a chave para a sua liberdade. É o que te permite tomar as rédeas da sua vida, controlar seus impulsos, alcançar seus objetivos e se tornar a pessoa que você deseja ser. Hill também enfatizava a importância da imaginação, a capacidade de visualizar o seu futuro com clareza, de criar imagens mentais vívidas do seu sucesso,
de sentir as emoções que você sentirá quando alcançar seus objetivos. A imaginação é a oficina da sua mente, onde você pode construir o seu futuro, tijolo por tijolo. Quanto mais você exercita a sua imaginação, mais forte ela se torna, mais clara se torna a sua visão, mais motivado você se sente a agir. Feche os olhos e visualize o seu sucesso. Veja-se alcançando seus objetivos, realizando seus sonhos, vivendo a vida que você sempre quis. Sinta a alegria, a gratidão, a satisfação que você sentirá quando chegar lá. Quanto mais você visualiza o seu sucesso, mais você se aproxima dele, porque a sua mente subconsciente começa a trabalhar em seu favor, atraindo as oportunidades, as pessoas, as circunstâncias que você precisa para realizar a sua visão. E não se esqueça da importância de aprender continuamente. O mundo está em constante mudança, e se você não acompanhar o ritmo, você ficará para trás. Invista em sua educação, leia livros, faça cursos, participe de workshops, converse com pessoas que sabem mais do que você. Aprenda com seus erros, com seus fracassos, com suas experiências. Não tenha medo de experimentar, de se arriscar, de sair da sua zona de conforto. Quanto mais você aprende, mais você cresce, mais você evolui. Hill insistia na necessidade de tomar decisões rápidas e definitivas. A maioria das pessoas passa a vida inteira indecisa, adiando decisões importantes, esperando o momento perfeito, a oportunidade ideal. Mas a verdade é que o momento perfeito nunca chega. A oportunidade ideal não existe. A vida é incerta, imprevisível, cheia de desafios e imprevistos. Aprenda a tomar decisões rápidas e definitivas, com base nas informações que você tem disponíveis. Não tenha medo de errar. O erro faz parte do processo de aprendizado. Se você tomar uma decisão errada, admita o seu erro, aprenda com ele e siga em frente. Não se prenda ao passado, não se culpe, não se vitimize. Use seus erros como trampolim para o sucesso e seja persistente. Não desista dos seus sonhos, não importa o quão difícil seja o caminho. Lembre-se do seu objetivo, da sua visão, do seu desejo ardente. Use a autodisciplina, a imaginação, o aprendizado contínuo e a tomada de decisões rápidas para superar os obstáculos, os desafios, os imprevistos. E lembre-se de que você não está sozinho nessa jornada. Cerque-se de pessoas positivas, ambiciosas, que compartilham seus valores e que te incentivam a perseguir seus sonhos. Construa uma mente mestra, com pessoas que te complementam, que te desafiam, que te ajudam a crescer. Compartilhe seus conhecimentos, suas experiências, suas ideias com os outros. Ajude as pessoas a alcançar seus objetivos, a realizar seus sonhos. Quanto mais você ajuda os outros, mais você se ajuda a si mesmo. E não se esqueça de ser grato. Agradeça por tudo o que você tem, por todas as oportunidades, por todas as pessoas que te ajudam. A gratidão é um ímã que atrai coisas boas para a sua vida. Agradeça pelas pequenas coisas, pelas grandes coisas, pelas coisas boas, também pelas coisas ruins. Agradeça pela sua saúde, pela sua família, pelos seus amigos, pelo seu trabalho, pela sua vida. Napoleão Hill nos ensinou que a riqueza não é apenas sobre dinheiro. É sobre felicidade, saúde, relacionamentos, propósito, significado. É sobre viver uma vida plena, abundante, realizada. E a chave para essa vida está dentro de você. Está na sua mente, no seu coração, na sua alma. Está na sua capacidade de acreditar em si mesmo, de superar seus medos, de persistir em seus sonhos, de ajudar os outros, de ser grato. Então pare de se sabotar, de se limitar, de se contentar com a mediocridade. Assuma a responsabilidade pela sua vida. Defina seus objetivos. Acredite em si mesmo e siga em frente, com fé,
determinação e paixão. E o que vem depois? O próximo desafio. Prepare-se, pois a realidade, como um espelho, refletirá a força que você realmente possui, testando os limites da sua convicção e da sua fé. E como um espelho impiedoso, a realidade vai te confrontar com a verdadeira medida da sua fé. Não espere aplausos fáceis, tapinhas nas costas ou atalhos mágicos. A jornada é árdua, a estrada é longa, e os obstáculos se multiplicarão à medida que você se aproxima do seu objetivo. Você se verá questionando suas habilidades, sua inteligência, sua capacidade de seguir em frente. A dúvida sussurrará ao seu ouvido, tentando te convencer de que você não é bom o suficiente, de que você está fadado ao fracasso, de que é melhor desistir enquanto ainda há tempo. E é nesse exato instante que você precisa se lembrar dos ensinamentos de Napoleão Hill. Lembrar que a fé é a base de todo sucesso, a força motriz que te impulsiona a superar seus medos, a enfrentar seus desafios, a transformar seus sonhos em realidade. A fé não é uma crença cega, uma esperança vazia. É uma convicção inabalável em seu potencial, uma certeza absoluta de que você é capaz de alcançar seus objetivos, não importa o quão difíceis eles pareçam. É a fé que te permite visualizar o seu sucesso com clareza, sentir as emoções que você sentirá quando chegar lá, e agir com a determinação necessária para transformar essa visão em realidade. Mas a fé por si só não é suficiente. Você precisa combiná-la com a ação. Ação massiva, consistente e focada em um propósito claro. Não espere que as oportunidades caiam do céu. Saia em busca delas. Crie-as, invente-as. Não tenha medo de arriscar, de tentar, de falhar. Lembre-se de que o fracasso não é o oposto do sucesso, é parte integrante dele. Cada fracasso é uma lição aprendida, uma oportunidade de crescer, de evoluir, de se tornar mais forte e mais resiliente. Napoleão Hill enfatizava a importância da persistência, a capacidade de seguir em frente, mesmo quando tudo parece conspirar contra você, a capacidade de se levantar a cada queda, de aprender com seus erros, de continuar lutando pelos seus sonhos. Não importa o quão difícil seja o caminho. A persistência é a chave para superar a resistência, para quebrar barreiras, para alcançar seus objetivos. É a virtude que separa os vencedores dos perdedores, os que realizam seus sonhos dos que se... A capacidade de resistir às tentações, às distrações, aos prazeres imediatos, em prol de um objetivo maior, mais significativo. A autodisciplina não é uma prisão, é a chave para a sua liberdade. É o que te permite tomar as rédeas da sua vida, controlar seus impulsos, alcançar seus objetivos e se tornar a pessoa que você deseja ser. Hill também falava sobre a importância da mente mestra. A união de duas ou mais mentes trabalhando em harmonia para alcançar um objetivo comum. A força da colaboração, da sinergia, da troca de ideias, do apoio mútuo. Ninguém conquista a riqueza sozinho. Todos nós precisamos de mentores, de parceiros, de colaboradores, de pessoas que nos inspirem, que nos desafiem, que nos ajudem a crescer. Cerque-se de pessoas positivas, ambiciosas, que compartilham seus valores e que te incentivam a perseguir seus sonhos. E afaste-se das pessoas tóxicas, negativas, que te drenam a energia, que te desmotivam, que te sabotam. Lembre-se de que você é a média das 5 pessoas com quem você passa mais tempo. Se você quer ser rico, cerque-se de pessoas ricas. Se você quer ser saudável, cerque-se de pessoas saudáveis. Se você quer ser feliz, cerque-se de pessoas felizes. E não se esqueça da importância de aprender continuamente. O mundo está em constante mudança, e se você não acompanhar o ritmo, você ficará para trás. Invista em sua educação, leia livros, faça cursos,
Participe de workshops. Converse com pessoas que sabem mais do que você. Aprenda com seus erros, com seus fracassos, com suas experiências. Não tenha medo de experimentar, de se arriscar, de sair da sua zona de conforto. Quanto mais você aprende, mais você cresce, mais você evolui. E seja grato. Agradeça por tudo o que você tem, por todas as oportunidades, por todas as pessoas que te ajudam. A gratidão é um imã que atrai coisas boas para a sua vida. Agradeça pelas pequenas coisas, pelas grandes coisas, pelas coisas boas e pelas coisas ruins. Agradeça pela sua saúde, pela sua família, pelos seus amigos, pelo seu trabalho, pela sua vida. Lembre-se de que a riqueza não é apenas sobre dinheiro, é sobre felicidade, saúde, relacionamentos, propósito, significado. É sobre viver uma vida plena, abundante, realizada. E a chave para essa vida está dentro de você. Está na sua mente, no seu coração, na sua alma. Está na sua capacidade de acreditar em si mesmo, de superar seus medos, de persistir em seus sonhos, de ajudar os outros, de ser grato. Então pare de se sabotar, de se limitar, de se contentar com a mediocridade. Assuma a responsabilidade pela sua vida. Defina seus objetivos. Acredite em si mesmo e siga em frente, com fé, determinação e paixão. Porque o próximo desafio não virá como um furacão, mas como uma brisa sutil, quase imperceptível, capaz de desviar você do caminho se não estiver vigilante. E essa brisa sutil, disfarçada de cansaço, de desânimo passageiro, é o que te faz procrastinar, adiar decisões importantes, negligenciar os pequenos hábitos que te aproximam do seu objetivo. É a tentação de se render ao conforto da rotina, de se contentar com o pouco, de acreditar que você já fez o suficiente. Não se engane, a complacência é a maior inimiga do sucesso. É a voz traiçoeira que te sussurra que você merece uma pausa, que você precisa relaxar, que você pode deixar para amanhã o que precisa ser feito hoje. Mas o amanhã nunca chega. A vida é agora. E cada momento desperdiçado é uma oportunidade perdida de se aproximar dos seus sonhos. Napoleão Hill ensinava que a persistência é a qualidade mais importante para o sucesso. Não se trata apenas de trabalhar duro, mas de trabalhar de forma inteligente e consistente, mesmo quando você não vê resultados imediatos. É preciso ter paciência, perseverança e fé inabalável no seu potencial. Acreditar que você é capaz de alcançar seus objetivos, mesmo quando tudo parece conspirar contra você. E para cultivar a persistência, é preciso ter um propósito claro, uma meta definida, um objetivo que te motive a seguir em frente, mesmo nos momentos mais difíceis. Qual é o seu propósito? O que te faz levantar da cama todos os dias? Qual é o seu sonho mais audacioso? Se você não tem um propósito claro, você está à deriva, sem rumo, sem direção. Você se torna presa fácil da procrastinação, da complacência, da autossabotagem. Mas quando você tem um propósito definido, você se torna imparável. Você encontra a energia, a motivação e a determinação necessárias para superar qualquer obstáculo, para vencer qualquer desafio, para alcançar qualquer objetivo. Hill também enfatizava a importância da autossugestão, a capacidade de influenciar seus pensamentos, suas emoções e suas ações através da repetição constante de afirmações positivas. A mente subconsciente é como um jardim fértil. Se você plantar sementes de medo, de dúvida e de negatividade, você colherá frutos amargos de fracasso e de infelicidade. Mas se você plantar sementes de fé, de esperança e de positividade, você colherá frutos doces de sucesso e de realização. Repita para si mesmo todos os dias: eu sou capaz, eu sou forte, eu sou merecedor, eu vou alcançar meus objetivos. Visualize o seu sucesso com clareza.
Sinta as emoções que você sentirá quando chegar lá. E acredite que você já é a pessoa que você deseja ser. A autossugestão é uma ferramenta poderosa para reprogramar a sua mente subconsciente e transformar a sua realidade. E não se esqueça da importância de cuidar do seu corpo. A mente e o corpo estão interligados, e um não pode prosperar sem o outro. Alimente-se de forma saudável, exercite-se regularmente, durma bem, evite o estresse. Cuide do seu corpo como se ele fosse um templo sagrado, pois ele é o veículo que te levará aos seus sonhos. Hill também ensinava que a riqueza não é apenas sobre dinheiro. É sobre felicidade, saúde, relacionamentos, propósito, significado. É sobre viver uma vida plena, abundante, realizada. Não se prenda à busca obsessiva por dinheiro. Concentre-se em desenvolver suas habilidades, em aprimorar seus talentos, em servir aos outros, em fazer a diferença no mundo. O dinheiro é apenas uma consequência do seu valor, da sua contribuição, do seu impacto. Quanto mais valor você gera, mais dinheiro você atrai. E seja generoso. Compartilhe sua riqueza, seu conhecimento, seu tempo com aqueles que precisam. A generosidade é uma virtude que atrai a prosperidade. Lembre-se de que o universo é abundante e há o suficiente para todos. Não tenha medo de compartilhar, de ajudar, de dar. Quanto mais você dá, mais você recebe. E seja grato. Agradeça por tudo o que você tem, por todas as oportunidades, por todas as pessoas que te ajudam. A gratidão é um ímã que atrai coisas boas para a sua vida. Agradeça pelas pequenas coisas, pelas grandes coisas, pelas coisas boas e pelas coisas ruins. Agradeça pela sua saúde, pela sua família, pelos seus amigos, pelo seu trabalho, pela sua vida. A gratidão é uma atitude que transforma a sua perspectiva, que te faz valorizar o que você tem, que te abre para receber mais bênçãos. Então, não se deixe enganar pela brisa sutil da complacência. Mantenha-se vigilante, focado, determinado. Cultive a fé, a persistência, a autodisciplina. Alimente a sua mente com pensamentos positivos. Cuide do seu corpo, seja generoso, seja grato e siga em frente, com a certeza de que você é capaz de alcançar seus sonhos, de viver uma vida plena, abundante, realizada. E quando você finalmente chegar ao topo da montanha, quando você conquistar a riqueza que você tanto almeja, lembre-se de quem você era quando começou. Lembre-se das dificuldades que você superou. Lembre-se das lições que você aprendeu. E use a sua riqueza para fazer o bem, para ajudar os outros, para tornar o mundo um lugar melhor. Porque a verdadeira riqueza não está no que você tem, mas no que você é, no que você faz, no que você dá. E essa jornada, acredite, está apenas começando. E essa jornada, acredite, está apenas começando. E por que, depois de tudo isso, tantos ainda tropeçam, vacilam e eventualmente desistem? Porque a teoria é linda, mas a prática exige sangue, suor e lágrimas. Exige que você enfrente a verdade sobre si mesmo, a verdade que você tem evitado a todo custo. Você se diz determinado, mas foge do trabalho duro. Você se diz confiante, mas se paralisa diante do menor obstáculo. Você se diz ambicioso, mas se contenta com migalhas. Napoleão Hill não estava falando de sonhos fofinhos e declarações positivas. Ele estava falando de um compromisso implacável com a excelência, uma obsessão em superar seus próprios limites, uma disciplina de ferro que te impede de ceder à tentação da mediocridade. Você precisa internalizar cada princípio, transformar cada conceito em ação concreta. Não basta ler sobre o poder da mente mestra. Você precisa criar sua mente mestra, reunir pessoas que te desafiam, que te inspiram, que te ajudam a crescer. Não basta ler sobre a importância da persistência.
Você precisa persistir quando tudo parece perdido, quando a dúvida te corrói, quando o cansaço te derruba. É na hora da dor, do sacrifício, que você forja o seu caráter, que você se torna a pessoa capaz de alcançar seus objetivos. E não confunda persistência com teimosia. Persistência é continuar no caminho certo. Teimosia é insistir em um caminho que não te leva a lugar nenhum, por puro orgulho, por medo de admitir que você estava errado. Você precisa ter a humildade de reconhecer seus erros, de aprender com seus fracassos, de pedir ajuda quando necessário. Ninguém sabe tudo. Ninguém consegue fazer tudo sozinho. A arrogância é uma barreira que te impede de crescer, que te isola do conhecimento, que te cega para as oportunidades. E pare de se comparar com os outros. A grama do vizinho sempre parece mais verde, mas você não sabe o que ele teve que fazer para mantê-la assim. Concentre-se em sua própria jornada, em seus próprios objetivos, em seu próprio progresso. O seu único competidor é você mesmo. A cada dia, busque ser uma versão melhor de si mesmo, mais forte, mais inteligente, mais resiliente, mais compassivo. E não se deixe abalar pelas críticas. Haverá sempre pessoas que te criticarão, que te julgarão, que te desmotivarão. Ignora-as. Use as críticas como combustível para te impulsionar, para te provar que você é capaz de superar qualquer obstáculo. Mas preste atenção às críticas construtivas, aquelas que te ajudam a crescer, que te mostram os seus pontos fracos, que te desafiam a melhorar. Agradeça a essas pessoas, pois elas estão te fazendo um favor. E, principalmente, pare de ter medo de falhar. O fracasso não é o oposto do sucesso, é parte do processo. Todos nós falhamos. Todos nós cometemos erros. O que diferencia os bem-sucedidos dos fracassados é a capacidade de aprender com seus erros, de se levantar após cada queda, de continuar persistindo em seus objetivos. Não se prenda ao passado. Não se lamente pelos erros que você cometeu, pelas oportunidades que você perdeu. O passado é um livro que você já leu. Use-o como aprendizado, mas não viva nele. O futuro está em suas mãos. Você tem o poder de criar a vida que você deseja, de alcançar os seus sonhos, de se tornar a pessoa que você sempre quis ser. Acredite em si mesmo, defina seus objetivos, planeje suas ações, persista incansavelmente e nunca, jamais, desista. Napoleon Hill não te prometeu uma vida fácil, mas te prometeu uma vida extraordinária, uma vida de propósito, de paixão, de realização, uma vida que vale a pena ser vivida. E essa vida está ao seu alcance. Basta que você esteja disposto a pagar o preço. Basta que você esteja disposto a se transformar na pessoa que você precisa ser. E a chave para essa transformação reside em um conceito fundamental que Hill explorou em profundidade: a imaginação. Você precisa aprender a usar a sua imaginação de forma consciente e deliberada para criar a realidade que você deseja. Visualize o seu sucesso com riqueza de detalhes. Sinta as emoções que você sentirá quando chegar lá. Acredite que já é seu. Transforme seus sonhos em metas, seus objetivos em planos, seus planos em ações. E não espere que as coisas aconteçam. Faça com que elas aconteçam. Você é o arquiteto do seu destino, o mestre do seu universo, o capitão da sua alma. Assuma o controle da sua vida e comece a construir o futuro que você merece. E não se esqueça de que a jornada é tão importante quanto o destino. Aprecie cada momento, celebre cada vitória, aprenda com cada derrota. A vida é uma aventura, uma oportunidade de crescer, de evoluir, de se tornar a melhor versão de si mesmo. Abrace a jornada com coragem, com fé, com paixão. E lembre-se, a riqueza não é apenas sobre dinheiro. É sobre felicidade, saúde, relacionamentos, propósito, significado. É sobre viver uma vida plena, abundante,
realizada. E essa vida está esperando por você. E o que te impede de alcançá-la? E o que te impede de alcançá-la? É essa pergunta que te assombra, que ecoa na sua mente quando você se deita à noite, quando você se olha no espelho pela manhã. A resposta você já sabe, está dentro de você. Mas encará-la exige coragem, exige honestidade brutal. O que te impede de alcançar a vida que você deseja é a sua falta de convicção, a sua complacência com a mediocridade, a sua dependência da aprovação alheia. Você se importa demais com o que os outros pensam, com o que os outros dizem. Você vive em função das expectativas dos outros, em vez de viver em função dos seus próprios sonhos. Você tem medo de ser julgado, de ser criticado, de ser rejeitado. Você prefere se manter na sua zona de conforto, onde tudo é seguro, previsível, familiar. Mas a verdade é que a sua zona de conforto é uma prisão dourada, que te impede de crescer, de evoluir, de alcançar o seu potencial máximo. Napoleão Hill falava sobre a importância da iniciativa pessoal, a capacidade de agir por conta própria, sem esperar que alguém te diga o que fazer, sem esperar que as condições sejam perfeitas. A iniciativa pessoal é o motor que te impulsiona a seguir em frente, mesmo quando tudo parece conspirar contra você. Você precisa assumir o controle da sua vida, parar de ser um espectador e se tornar um protagonista. Defina seus objetivos com clareza. Trace um plano detalhado para alcançá-los e execute esse plano com disciplina, com foco, com persistência. E não se deixe abalar pelos obstáculos. Haverá sempre dificuldades, desafios, imprevistos. O que importa é a sua atitude diante dessas adversidades. Encare-as como oportunidades de aprendizado, como testes que te fortalecem, que te preparam para os desafios maiores que virão. Hill enfatizava a importância do entusiasmo, a paixão que você coloca em tudo o que faz. O entusiasmo é contagiante, atrai pessoas, abre portas, cria oportunidades. Se você não está entusiasmado com o que faz, é hora de mudar. Encontre um propósito que te motive, que te inspire, que te faça sentir vivo. Um propósito que te faça levantar da cama todos os dias com energia, com vontade de fazer a diferença no mundo. E não se esqueça de retribuir. A generosidade é uma força poderosa que atrai abundância para sua vida. Ajude os outros, compartilhe seus conhecimentos, doe seu tempo, sua energia, seus recursos. Quanto mais você dá, mais você recebe. Hill falava sobre a lei da compensação, a ideia de que você será recompensado de acordo com o valor que você entrega ao mundo. Não espere receber sem dar. A vida é uma troca constante. E lembre-se, a riqueza não é apenas sobre dinheiro. É sobre saúde, felicidade, relacionamentos, propósito, significado. É sobre viver uma vida plena, abundante, realizada. Cultive hábitos saudáveis. Cuide do seu corpo, da sua mente, do seu espírito. Alimente-se bem, exercite-se regularmente. Medite, leia, aprenda coisas novas. Invista em seu crescimento pessoal, em seu desenvolvimento profissional. E cerque-se de pessoas positivas, que te inspiram, que te desafiam, que te apoiam em seus sonhos. Afaste das pessoas tóxicas, que te drenam a energia, que te desmotivam, que te sabotam. A sua rede de relacionamentos é um reflexo do seu potencial. Se você se cerca de pessoas medíocres, você se tornará medíocre. Mas se você se cerca de pessoas extraordinárias, você se tornará extraordinário. E não se compare com os outros. Cada um tem sua própria jornada, seu próprio tempo, seu próprio ritmo. Concentre-se em seu próprio progresso, em seus próprios objetivos, em sua própria evolução. O seu único competidor é você mesmo. A cada dia, busque ser uma versão melhor de si mesmo, mais forte, mais inteligente, mais resiliente, mais compassivo, e não tenha medo de falhar. O fracasso não é o oposto do sucesso, é parte do processo. Todos nós falhamos,
Todos nós cometemos erros. O que diferencia os bem-sucedidos dos fracassados é a capacidade de aprender com seus erros, de se levantar após cada queda, de continuar persistindo em seus objetivos. Não se prenda ao passado. Não se lamente pelos erros que você cometeu, pelas oportunidades que você perdeu. O passado é um livro que você já leu. Use-o como aprendizado, mas não viva nele. O futuro está em suas mãos. Você tem o poder de criar a vida que você deseja, de alcançar os seus sonhos, de se tornar a pessoa que você sempre quis ser. Acredite em si mesmo. Defina seus objetivos. Planeje suas ações. Persista incansavelmente e nunca, jamais, desista. Napoleão Hill não te prometeu uma vida fácil, mas te prometeu uma vida extraordinária. Uma vida de propósito, de paixão, de realização. Uma vida que vale a pena ser vivida. E essa vida está ao seu alcance. Basta que você esteja disposto a pagar o preço. Basta que você esteja disposto a se transformar na pessoa que você precisa ser. Então pare de se lamentar, de se vitimizar, de se esconder atrás de desculpas. Assuma a responsabilidade pela sua vida. Defina seus objetivos. Acredite em si mesmo. Cerque-se de pessoas positivas. E persista, persista, persista. A riqueza não é um destino, é uma jornada. E a jornada começa com a sua decisão de se tornar a pessoa que você precisa ser para conquistar o que você deseja. E essa jornada, acredite, está apenas começando. Agora, a escolha é sua. Continuar na mesma ou transformar a sua vida. Ninguém pode fazer isso por você. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você anseia por mais, por algo maior. Não ignore esse chamado. Abrace a oportunidade de se tornar a pessoa que você sempre soube que poderia ser. E se este vídeo te tocou, se te fez refletir, se te inspirou a agir, então, por favor, mostre o seu apoio. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com todas as pessoas que você acredita que podem se beneficiar dessas ideias. Não guarde esse conhecimento para você. Compartilhe-o com o mundo. Juntos, podemos criar uma corrente de transformação, uma onda de prosperidade, um futuro melhor para todos. E lembre-se, a sua jornada de sucesso está apenas começando. Acredite em si mesmo, persista em seus sonhos e nunca, jamais, desista. Você é capaz de conquistar tudo o que você deseja. Acredite.